Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre o STF, o Supremo Tribunal Federal. Ultimamente temos visto muita gente por aí querendo acabar com ele, mas muitas dessas pessoas talvez nem saibam o que é o STF e para que ele serve. E não faz o menor sentido sair por aí defendendo nada sem entender o que está acontecendo. Mas aqui a gente traz informações que podem ajudar. Então vem, porque para hoje é o que tem. Muito tem se falado sobre defesa da democracia e da liberdade de expressão no Brasil. Mas será que todas essas pessoas que postam palavras de ordem nas redes sociais realmente entendem o que isso significa na vida prática? Boa pergunta. Eu pergunto isso porque tem muita gente por aí defendendo ideias completamente opostas, incompatíveis pela própria natureza de seus significados, como intervenção militar para defender nossa liberdade, ou fechar o Congresso e o STF para proteger a democracia brasileira. Isso simplesmente não faz o menor sentido, porque não há liberdade em nenhum estado sob intervenção de forças armadas, nem democracia sem a sustentação da representação popular pelo Congresso ou a defesa das leis pelo Supremo Tribunal Federal. Que coisa, não? E isso não é opinião minha, porque nada disso depende do que eu ou você achamos. É simplesmente como as coisas são. Acorda pra vida! Mas para entender porque esse é um pensamento equivocado, independente do pensamento ideológico de cada cidadão, é preciso conhecer a história e a função de cada uma das instituições que compõem o poder no Brasil. É verdade. É sobre isso que eu vou falar hoje, mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para que mais gente possa chegar por aqui e entrar nesta conversa. Ter o poder sobre um povo e uma nação não é uma tarefa fácil. Governar implica em decisões que afetam a todos e exige responsabilidade. Isso parece muito óbvio, mas é sempre bom lembrar, porque a história da humanidade está repleta de casos de malucos megalomaníacos que se acharam no direito de tomar o poder todo para si, passando por cima de tudo e todos para continuar no comando. Fuck off, Hitler! São casos de monarcas e ditadores, civis ou militares, absolutistas, fascistas ou nazistas, que exterminaram milhares de pessoas, genocidas que usaram as mais diferentes ideologias e crenças para justificar seus atos abomináveis. Eu ofereci uma solução. Genocídio. Tendo a história como exemplo, já deveríamos ter aprendido que o poder é grande e importante demais para ficar nas mãos de uma única pessoa. Não funciona, nunca deu certo. Então, governar é uma tarefa que precisa ser dividida. Essa divisão de poder também é a única maneira de garantir a inclusão de interesses e necessidades dos diferentes grupos que formam a sociedade. Pobres e ricos, jovens e idosos, de todas as raças, crenças e gêneros. Isso é democracia, incluir a todos nas decisões e proteções legais. O termo democracia é o resultado da combinação de duas palavras gregas. Demos, que significa povo, e kratem, que significa governar. Democracia é o governo do povo. No Brasil, nossa Constituição determina a divisão do poder em 3 grupos: executivo, legislativo e judiciário. São os chamados 3 poderes. Cada um deles tem função e responsabilidades específicas estabelecidas por lei. O poder legislativo é responsável por elaborar as leis que regem o país. Ele é composto pelos deputados federais e senadores em âmbito federal, os deputados estaduais em âmbito estadual e os vereadores em âmbito municipal, que são eleitos diretamente pelo povo para que representem os seus interesses. São eles que propõem as leis, que são discutidas em plenário e aprovadas ou não através de votação. O Poder Legislativo Federal brasileiro é bicameral. Conta com a Câmara dos Deputados, composta por 513 parlamentares.
O número de deputados por estado e pelo Distrito Federal varia de acordo com a sua população. A outra casa é o Senado Federal, constituído por 81 senadores, 3 por estado e pelo Distrito Federal. Juntas, elas formam o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados representa as diversas tendências da população brasileira, enquanto o Senado representa as unidades da federação. Cada casa tem a iniciativa de elaboração de leis que devem ser revisadas pela outra. O Poder Executivo tem a função de executar, colocar em prática as leis, que são estabelecidas pelo Legislativo. Eles são os administradores das leis, também eleitos diretamente pelo povo. O Presidente administra a União, os governadores os estados e os prefeitos os municípios. O Presidente divide essa tarefa com ministros indicados por ele, assim como governadores e prefeitos delegam funções a secretários também escolhidos por eles. É mesmo, é? Já o Poder Judiciário, composto por juízes, ministros e desembargadores, é responsável por interpretar as leis e julgar casos em que elas são desrespeitadas. O Poder Judiciário tem suas tarefas divididas em vários órgãos. O Supremo Tribunal Federal, que é o STF, o Supremo Tribunal de Justiça, que é o STJ, os tribunais regionais federais, os tribunais militares e os tribunais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. E aí chegamos onde eu queria, o STF. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário. Ele é representado por 11 ministros nomeados pelo Presidente da República, que são responsáveis por julgar apenas questões de interesse nacional. As funções do STF são definidas pelo artigo 102 da Constituição, e entre elas estão definir se uma lei é constitucional e julgar o presidente, o vice-presidente, os membros do Congresso e o Procurador-Geral da República, além de seus próprios membros. O STF deve ser um guardião da Constituição, garantindo que ninguém, nem mesmo os governantes do país, nem os representantes do judiciário estejam acima da lei. A regra é clara. E uma coisa importante, muitos confundem o STF com o STJ, mas eles têm funções diferentes. O Supremo Tribunal de Justiça é uma instância inferior ao Supremo Tribunal Federal. Isso quer dizer que uma decisão do STJ ainda pode ser julgada pelo STF, que é a instância máxima, a palavra final da justiça no Brasil. Sem mais perguntas, meritíssima. E é importante dizer, uma decisão da Suprema Corte Brasileira não se torna lei, porque não é função dela criar leis, isso é com o Legislativo. Mas suas decisões servem de modelo para julgamentos de casos semelhantes que possam surgir. Sabia não? Os ministros do STF são indicados pelos presidentes, mas como em uma democracia nenhuma decisão deve ser individual, muito menos pessoal, essa indicação depende da aprovação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que deve verificar se o candidato tem, conforme descrito por lei, notório saber jurídico e reputação ilibada. Ou seja, é preciso que o candidato seja avaliado por seu conhecimento, experiência e honestidade. O indicado não pode ter respondido a nenhum processo, nem ser alvo de denúncias graves como corrupção. É claro. A história do STF teve início em 1808, após a transferência da família real portuguesa e toda a sua corte para o Brasil. Eles, na verdade, vieram para cá fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte que invadiram Portugal. A nossa única saída é o Brasil. Então será o Brasil, de acordo com os planos. Plano de emergência, transferência do herdeiro e até mesmo todo o trono para o Brasil. A família real se instalou no Rio de Janeiro, para onde transferiram todos os órgãos de Estado português, inclusive a chamada Casa da Suplicação, que era o antigo nome do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal e que foi o embrião do STF brasileiro. Mas o STF só foi definido por lei em nosso país a partir da primeira Constituição brasileira, assinada por Dom Pedro I em 1824. O artigo 163 do documento dizia o seguinte: na capital do Império haverá um tribunal com a denominação de Supremo Tribunal de Justiça, composto de juízes letrados. A denominação Supremo Tribunal Federal foi institucionalizada após a proclamação da República. 28 de fevereiro de 1891, um marco para o judiciário brasileiro.
o dia em que foi instalado o Supremo Tribunal Federal. Sua sede na época era no prédio localizado na Avenida Rio Branco, número 241, no Rio de Janeiro, que era então a capital do país. Em 1960, ela foi transferida para a Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde está até hoje. Aliás, para quem tiver interesse e oportunidade, tem um museu sobre o STF no prédio da própria instituição. O Museu do Supremo Tribunal Federal foi ampliado e agora vai reunir toda a memória da Corte em um só lugar. Todas as constituições do Brasil também estão no museu. E aí vai uma informação muito relevante no momento que estamos vivendo no Brasil. Ao longo de seus 213 anos de atuação, o STF nunca foi fechado. Nunca. Nem mesmo durante o período de ditadura militar. Em 1964, as Forças Armadas tomaram o poder e o Brasil viveu anos sombrios. Neste período, ele manchou sua história ao ser usado para validar os desmandos do governo autoritário, mas não chegou a ser fechado. Como era do interesse do alto comando militar manter o STF como aliado, aumentou de 11 para 16 o número de ministros. Aqueles que não aderiram ao governo foram cassados. O AI-5, ato institucional que tirou direitos básicos de cidadania em 1968, fechou o Congresso Nacional, deixando o povo sem representação, mas não fechou o STF. E eu falo mais sobre esse período da nossa história em um outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá. Após a redemocratização, o Supremo assumiu o compromisso público de fiscalização do cumprimento da lei por parte dos governantes, com regras mais claras e rígidas estabelecidas pela Constituição de 1988. Abertura que aconteceu após a pressão do povo nas ruas por eleições diretas para a presidência da República. E a democracia se consolidou com a promulgação de uma nova Constituição em 1988. Como característica, eu diria, a possibilidade de amplo acesso ao poder judiciário. Então ela é uma Constituição que tem um longo elenco de direitos e que, de certa forma, facilitou o acesso ao judiciário em geral e ao Supremo Tribunal Federal em particular. Com a volta da liberdade de expressão e a obrigatoriedade legal de divulgação de todos os dados de todas as instituições do governo, o acesso a informações facilitou a avaliação de seu desempenho pela opinião pública. Os ministros já se dirigindo aos respectivos lugares, como acontece todas as quartas e quintas-feiras, acompanhamos isso há vários anos e que vamos acompanhar, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Podemos nos sentar? As instituições públicas do nosso país podem não ser perfeitas, e não são mesmo, sabemos que não. Basta acompanhar os noticiários para saber de suas falhas e problemas. Mas não dá para simplesmente ignorar a importância de cada uma delas na divisão dos poderes e na proteção à Constituição e à democracia. Não se pode simplesmente achar que a destruição delas seria a solução para alguma coisa, entregando o poder a uma única pessoa ou grupo. Porque se essas instituições não existirem, o poder ficará concentrado apenas nas mãos de uma única pessoa ou único grupo, limitando os interesses do país a interesses particulares. Quem decide é o rei. E quem se insubordinar vai ser mandado para a masmorra. Sem Congresso Nacional, não há representação popular. Sem o STF, não há fiscalização dos governantes e das leis, nem do próprio STF. Então, talvez seja a hora da população assumir seu papel com responsabilidade e cobrar por melhorias constantes nessas instituições, que não devem ser influenciadas nunca por nenhuma ideologia ou crença. E principalmente, o povo precisa fazer melhores escolhas na hora de votar. Se temos representantes ruins, é porque escolhemos candidatos ruins. O importante é proteger a nossa democracia de maneira consciente, para que a gente continue tendo o direito e a oportunidade de mudar essa história. No ano que vem teremos eleições, então é bom já começar a pensar nisso. Mas é assim mesmo, é levando a cara e seguindo em frente. E para hoje é o que tem. Eu então suspendo a sessão para o intervalo regimental. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa, comenta aí o que você acha disso tudo.
Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!